nome é Rafael, formei recentemente aqui na UFJF, tá? E aí eu confesso que quando me deparei com a mesa, eu fiquei ao mesmo tempo feliz e intimidado, sabe? Eu sou uma pessoa que acabou de me formar e eu fiquei feliz, saber que eu posso compartilhar essa pesquisa que eu desenvolvo com bastante carinho há algum tempo. E ao mesmo tempo, por mim, essa pouca experiência que eu tenho, e eu acredito que pelo menos eu consiga, de algum modo, fazer jus aos que seguirão aqui. Tá? Espero, pelo menos, me aproximar a algum nível de profundidade que eles vão trazer e tudo mais. E aí, eu tenho esse foco na pesquisa na boca do mundo, e mais especificamente, como esse filme constrói e articula seu discurso, sempre em tensionamento com a crítica e a teoria que foi produzida sobre ele desde então. Desse modo, eu dividi essa apresentação em duas grandes partes fundamentais. A primeira, um breve recorte de reflexões críticas e teóricas além do contexto sobre o filme, e a segunda, uma proposta de leitura sobre ele. Tá? E essa proposta de leitura se apoia fundamentalmente sobre as noções de dialogismo e polifonia propostas por Bakhtin, que foi um dos temas de minha pesquisa de graduação. Tá? Esse filme é um filme que eu tenho uma história curiosa, é um nome que eu já gostava bastante, há algum tempo atrás. Em 2024, eu vim no Cineclube Movimento mediar uma sessão, junto com o Luiz Carlos Oliveira Júnior, Cineclube Movimento, que é um cineclube iniciado aqui mesmo, coordenado pela Alessandra Brum e pelo próprio Luiz Carlos Oliveira Júnior. E nesse meio tempo, eu fui desenvolvendo um pouco mais essa pesquisa sobre polifonia na teoria de Bakhtin, que seria o romance polifônico de Dostoiévski, na perspectiva de Bakhtin, e aí esse filme me pareceu casar e ele veio me acompanhando nesse tempo. Né? Aqui só um breve resumo para quem não conhece o filme do Pitanga, tá? Só uma sinopse para ser um pouco melhor apresentado. Para quem não viu o filme, eu vou ter essa apresentação, vai ter spoilers. Tá? E aí, é um filme sobre um pescador, protagonizado pelo Antônio Pitanga, chamado Antônio, que é de Atafona, Rio de Janeiro, que sonha para a cidade grande com sua amada, que é Terezinha, e até que em determinado momento chega a Clarice, uma mulher rica e sofisticada, interfere nos planos do casal quando ela passa a se interessar por Antônio e os dois se envolvem sexualmente. Terezinha, em vez de sentir ciúmes, sugere que Antônio engravide essa mulher rica, tá, com o intuito de chantageá-la, dando a ela, essa mulher branca, um filho negro, tá, para eles conseguirem chantageá-la e extrair algum dinheiro dela para conseguir sair daquela cidade de Atafona no litoral. Tá? Acontece que o Antônio ele prossegue no relacionamento com a Clarice, Antônio, esse homem negro, pobre, de Atafona, com essa mulher rica, interpretada pela Norma Bengel, até que em um certo momento ele sente que não dá mais, conta tudo para a Clarice e tenta voltar para os braços da Terezinha. A Terezinha não gosta, a Terezinha ela quer que o Antônio consiga proporcionar uma vida melhor para ela. E aí ela não aceita, e do mesmo modo a Clarice, que foi para Atafona por uma desavença com seu marido, rico, branco, na grande cidade, tá? E aí a Clarice estava com pensamentos suicidas indo para essa cidade. A própria Clarice se vinga de Antônio, dando para ele um veneno que ela iria tomar naquela região, tá? Nessa situação. E nesse meio tempo ela dá o veneno para o Antônio, coloca fogo nesse casebre de palha, fazendo tudo parecer um acidente. E nesse meio tempo ela sai de Atafona, e quando ela está saindo de Atafona, ela chama a Terezinha para ir com ela, e a Terezinha e Clarice vão para a cidade grande. Basicamente é isso. E só explicando também uma das bases da pesquisa, tá? Ela se apoia fundamentalmente não só em Bakhtin, mas é uma ideia de análise proposta por Robert Stan inicialmente em seu livro de 1992, que é Bakhtin da Teoria Literária e Cultura de Massa, que seria a ideia da análise polifônica do cinema, que é algo que se assenta, pelo ponto de vista que essa proposta me interessa, de modo fundamental, em termos bastante simples e diretos, que seria em como o filme dá ouvido às vozes das personagens, como elas se relacionam entre si, em termos fundamentalmente de poder, e substancialmente qual relação essas vozes, no caso das personagens,
desenvolvem com a instância narradora. Ou seja, com a instância que dá o ponto de vista do filme, sabe? Como que essas vozes, esses personagens estão ligados com a narração. Em termos um pouco mais didáticos, tá? As personagens elas se posicionam acima da narração, como uma espécie de exemplo moral a ser seguido, elas se posicionam abaixo, como exemplo moral negativo, ou elas estão ao lado dessas personagens como se fosse o próprio romance polifônico do Dostoiévski, né? Seriam personagens com o mesmo poder e valor que a narração. E aí esse tipo de análise vai necessitar passar por todos os âmbitos da construção cinematográfica, direção, montagem, atuação, próprio inconsciente óptico, enfim, pela completa inter-relação das imagens e sons. É um tipo de análise que, segundo o Stan, tem potencial para desprovincializar o discurso crítico sobre o cinema, um discurso que ainda está atado muito rigidamente às convenções de verismo do século XIX, pois não só a corrente predominante do cinema mostrou-se herdeira do romance médico do século XIX, da peça bem acabada, como a crítica dominante moldou-se igualmente os limites de uma estética apropriada dessas formas. E aí, começando naquele trajeto de críticas, como o que se pensou sobre esse filme até aquele momento, até o momento atual, né, eu trago esse trecho de uma autora chamada Zulmira Ribeiro Tavares, que, apesar de dizer que é um filme vivo e que interessa, ela considera um filme ruim. Tá? E seus critérios negativos se apoiam substancialmente sobre aquilo que ela entende como um esquematismo do roteiro melodramático e a falta de verossimilhança. Ela chega ao ponto de explicar, no caso da personagem Terezinha, tá? O modo mais lógico dela agir. Aí ela fala, seria muito mais lógico se ela, enfim, em vez de a Terezinha fazer com que o Antônio engravide a Clarice e consiga, em certa medida, chantageá-la e fugir daquela realidade, seria muito mais fácil para ela simplesmente se envolver com um motorista de caminhão, sair daquela cidade, fugir e não precisar desse grande imbróglio. Só que tem uma questão muito fundamental na personagem de Terezinha, que é importante salientar também, que ela é uma personagem religiosa, cristã, ela se guarda sexualmente até de Antônio, ela preserva a castidade de um modo bastante substancial. E aí, só vendo um pouco essa questão da crítica da Zulmira, tá? É um exemplo claro daquilo que o Stan acredita que Bakhtin pode ajudar os críticos a se desvencilhar. O apego a questões de verossimilhança e a uma lógica altamente roteirística, como que ela certa aqui. A narrativa flui e garante sua continuidade exatamente às custas de qualquer verossimilhança a nível de comportamento. Enfim, é um tipo de crítica evidentemente herdado da peça bem acabada e do romance médico do cientista. Esse foco muito no texto e não exatamente no modo como o filme produz seu sentido através da montagem, da direção, da interconexão entre os planos, me parece muito ligado ao que o Stan fala, que é dessa crítica herdada dessa peça bem acabada do século XIX. E aí, pensando uma outra crítica, eu trouxe essa crítica aqui do Glauber Rocha, publicada também no ano de 1979, tá? Que como que esses críticos se relacionaram com os personagens do filme. E aí o Glauber ele destaca, principalmente nesse texto, o caráter antirracista de Pitanga, tá? E aí, como o Glauber é um grande frasista, eloquente, destaca da seguinte forma o aspecto negativo da personagem Clarice, essa branca rica e que mata o Antônio. A granfina drogada e mórbida vivida por Norma Bengel devora o negro, L'Amour Sauvage, e depois o mata, o queima, o cinzela memórias destruídas por Rui Barbosa das senzalas que ainda perduram. O crime é verificado como acidente, ainda mais de um operário negro, o sexo é sequestrado pela colonizadora. Interessante que ele pega esse termo, L'Amour Sauvage, porque Clarice identifica nesse personagem de Antônio um estereótipo do bom selvagem, tá? Desse bom selvagem que vive na realidade litorânea e consegue preservar uma espécie de caricatura de pureza. E aí o Glauber traz esse trecho e também ele relaciona essa morte que parece por acidente de Antônio, tá? Com a queima dos arquivos da escravidão no fim do século XIX por Rui Barbosa. No fim do século XIX houve essa queima, enfim, para
evitar que muitas pessoas cobrassem indenizações logo depois da Lei Áurea, né? É interessante que o Glauber ele condena aqui de modo bastante forte a personagem da Norma Bengel, ele coloca um ponto de vista como se o próprio filme, em certa medida, também a condenasse. Tá? E aí no livro do Robert Stan, que seria o Multiculturalismo Tropical, no qual o Stan tem um próprio capítulo dedicado aos anos 70 e fala sobre Na Boca do Mundo. Ele tem uma leitura parecida com Glauber, mas um pouco mais crítica, por ser um comentário pós-estudos culturais e pós-teoria da interseccionalidade. E ele entende o tratamento daquilo que ele identifica como ponto de vista do filme em relação às mulheres. Tá? Ele fala que o filme, a trama do filme tem feliz efeito colateral de fazer da mulher branca o bode expiatório por aquilo que é basicamente responsabilidade do homem branco, enquanto faz os mulatos os bodes expiatórios de uma situação que não é armada por eles, situação em que eles são vítimas. Tá? Então ele elogia o comentário antirracista, mas entende de modo negativo uma suposta condenação das personagens femininas do filme. Ele vê que o filme está trazendo progresso, é um filme do final dos anos 70, no comentário antirracista, mas ao mesmo tempo o efeito colateral que isso traz é condenar essas personagens femininas. Tá? E de modo semelhante, o próprio Antônio Pitanga, que ele, além de diretor, é um argumentista, lembrando que o roteirista é o Leopoldo Serrão, ele fala em diversas entrevistas, mesmo algumas para o SRTV, mas essa especificamente que foi feita em 2006 para a Fundação Cultural Palmares, ele fala um pouco do contexto do filme, do contexto dessa alegoria racial e social que o filme traz. E aí ele fala que havia uma marca que nos esvaziava naquele momento, naquela época, na década de 50, 60 e na década de 70, era o surgimento da mulata. A mulata era tal, mas o negro, quer dizer, o processo do preconceito era gritante, o show business, o glamour em relação à mulata era muito grande, e você ficava assim, se a mulata era tal, porque esses negros estão reclamando do preconceito, que não pode, que não tem chance. A ideia dele aqui é muito semelhante ao que o Stan aponta, é que basicamente o branco estava se unindo com a mulata. Você poderia ver na televisão as mulatas, nos programas do Chacrinha, enfim, elas estavam se popularizando de modo muito forte, e isso era uma espécie de quase desculpa para não se discutir a questão negra nos anos 70. Tá? Vamos discutir sobre racismo, mas por que discutir sobre racismo se tem várias mulatas lá? Enfim, o mito da democracia racial, ele se conserva nessa situação, sabe? É como se não fosse necessário discutir racismo, porque já estão incluindo essas mulatas no show business, né? E o próprio final do filme é justamente a branca, a mulata, a mestiça, né, que é o termo que se utilizava antigamente, saindo de Chatapone, enquanto o negro ele é condenado, morto, enfim. E o próprio pôster do filme é um exemplo disso. Temos duas silhuetas, uma branca, uma marrom, de mãos dadas, pisando sobre um corpo preto, estatelado no chão. E essa questão me parece ser, até aquele momento, uma leitura fundamental. A união do branco e do mulato, para utilizar termos do próprio Pitanga, condenando a situação do negro naquela realidade. Até algum momento, essa parecia a leitura fundamental do filme e a leitura mais canônica, né? Porém, a gente pode trazer aqui uma crítica da Paula Bartu, que também, em 1979, tá, no estado de São Paulo, que ela traz uma outra perspectiva sobre o filme, que vai um pouco além do que até o princípio parecia ser o canônico nessa situação. Aí ela cita aquela crítica de Glauber Rocha que eu trouxe anteriormente, e fala que Glauber, numa das suas frases brilhantes, diz que Pitanga, neste filme, denuncia a sociedade branca mata negros por amor. Aí ela coloca um acréscimo, com a cumplicidade dos próprios negros, seria o caso de acrescentar, pois em nenhum momento do filme tenta mostrar a maioria negra oprimida sob uma luz maniqueísta, em nenhum momento tenta justificar o comportamento de Terezinha, embora tampouco o condene, pelo fato de ter sido ditado pela miséria. Interessante aqui, eu gostaria de ressaltar, porque todos os críticos até então, com exceção da primeira, da Zulmira, condenavam em certa medida a posição da mulata no filme. Em certa medida, eles colocaram que, como o próprio Stan fala, ela é o bode expiatório para essa situação, ela ajuda e, enfim, cria
esse complô para conseguir chantagear a mulher branca e coloca o homem negro nessa situação. Só que a própria Paula Bartuk, ela diz que o filme não tenta justificar o comportamento dela e muito menos condena. A relação entre a narração e a personagem estabelece de uma maneira muito diferente aqui nessa situação. Em vez de ela estar abaixo da narração, como uma figura a ser condenada, ela está no mesmo nível. Ela é colocada ao lado do narrador, não do narrador, mas da instância narrativa, desse grande magista que dá o ponto de vista para o filme. E, fundamentalmente, nessa questão de o filme nunca mostrar as questões sobre uma luz maniqueísta, que a gente pode pensar as personagens desse filme concomitantemente como vítimas e algozes umas das outras. A ideia aqui é que você tem um homem negro que se relaciona com uma mulher mestiça, eles se amam até que chega uma branca. Esse negro atrai a mulher mestiça com essa branca, em certa medida ele está sendo um algoz dessa mulher mestiça. A partir de então, essa mulher mestiça, que é apaixonada por esse homem negro, tenta ser um algoz da mulher branca, tentar engravidá-la e chantageá-la. Com isso, a mulher branca, que até no princípio estava sendo vítima de todos, ela vai para cima do negro e o mata. E, enfim, se cria uma grande relação de vítimas e algozes ao mesmo tempo. A complexidade das relações sociais ali se complexifica. Não é uma nuance, não é como o próprio cartaz a gente mostrou aqui anteriormente, exemplifica, não é dois pisando sobre um, mas enfim, uma relação extremamente complexa, uma relação moral extremamente rica, em que não é uma relação simples de vítima e algozes, são todos ao mesmo tempo vítimas e algozes. Perfeito? Aí só passando, pensando nessa dupla polaridade entre vítimas e algozes, tá? Gostaria de trazer um pouco, que eu seria a base aqui mesmo, né, dessa pesquisa, que trazendo um recorte que privilegia essa inter-relação entre o corpo estilicamente heterogêneo de obras do Antônio Pitanga, trabalhou como ator desde os anos 60, sua primeira incursão na direção de um longa-metragem. A hipótese que eu trago aqui é que o Pitanga amalgama dois estilos de encenação distintos, mas que fazem parte substancial da história do cinema brasileiro pós-1960. Tá? O primeiro, para a gente pensar um modo de representação, como ele encena isso e faz o filme construir essa relação entre as personagens, tá? Seria primeiro de um cinema psicologizante, profundamente simbólico, profundamente clássico, e por outro de um cinema de uma encenação histriônica, performática, exteriorizante, de uma análise moderna. Tá? E aí o filme, no meu ponto de vista, não trabalha com essa dualidade sutil, histriônico, clássico, moderno, como uma síntese entre esses opostos, mas sobretudo de um diálogo inconcluso, cujos polos se confrontam, misturam e se complementam. E aí eu vou mostrar dois exemplos de cada, para ficar mais didático aqui, tá? O que seria essa coisa sutil, o que seria o histriônico no filme, nessa representação do longa. Primeiro, essa é uma cena inicial do longa, logo depois dos créditos, tá? Terezinha chega no bar onde o Antônio ele joga baralho com os outros homens, o encara. Pitanga, no caso o personagem de Pitanga, olha para ela, percebe que tem alguma coisa errada, sai, caminha com ela até o mar, tá? E ela fala que quer sair, já está fora porque ela não gosta mais desse lugar, enfim, se sente aprisionada. E aí, como no melodrama clássico, tá? O que se coloca entre a personagem e a câmera adquire um simbolismo fundamental. Ela, atrás dessa rede, enfim, essa rede, uma metonímia, uma metáfora da região de Atafona, é como se aprisionasse ela. E aí, de fato, com essa relação entre simbólica mesmo, tá? Essa metonímia da realidade litorânea, Terezinha está sendo vista como encarcerada, enclausurada nesse contexto, como se não tivesse como sair. E aí, só para mostrar um pouco esse aspecto um pouco mais clássico, tá? E aí como que ele já faz a transição também para uma lógica simbólica um pouco mais complexa. Aqui é a cena em que o Pitanga... enfim, a Terezinha ela assiste uma cena de sexo entre a Clarice e o Pitanga e depois fala que quer encontrar o Pitanga para poder conversar. Pitanga vai lá e não sabe por que ela chamou ele para conversar, mas fala que sabe sobre tudo, tá? Sabe que ele traiu ela, eles prosseguem dessa maneira.
é a cena que ela, de fato, sugere que ele deveria engravidar Terezinha. Ela fala que sabe e ele tenta se justificar. Ele fala que, primeiro, que a mulher branca o enganou, ela vai dando corda para ele, deixa ele falar à vontade. Aí depois ele mesmo se enrola, ele fala que é culpa da Terezinha por não fazer sexo com ele, por ela ser casta. Ela vai dando corda e quanto mais corda ela dá, melhor ele se enforca. E aí ela vai nesse banho de mar, deixa ele falar. Ela está com essa roupa branca, essa saia azul, ela sai do mar e aí ela revela justamente para o Pitanga o que ela tem como plano, né? E aí enfim, é como se esse banho de mar, né, que deixa a roupa dela translúcida, revelasse esse caráter escondido dela. Até então ela parecia uma personagem simples, imaculada, como essa blusa branca, e logo depois disso ela revela essa camada misteriosa dela, até que no fim da cena ela encara a câmera como se fosse uma Jean Seberg ou uma Harriet Anderson dos anos 50. Ela deixa o público julgá-la, ela encara a câmera e, enfim, faz com que o público pense o que bem entender dela, né? E aí por um lado é uma cena extremamente clássica, por essa lógica da camisa que adquiriu um simbolismo fecundo, ao mesmo tempo que ela já faz uma ponte para o moderno, essa lógica de olhar para a câmera, né? E aí do aspecto histriônico, tá? Que seria um caráter mais moderno do filme, o filme, como esse aspecto clássico me parece ter sido herdado, não sei, talvez do cinema dramático mais tradicional, do cinema brasileiro, também somos irmãos, o melodrama ele se tornou um locus fundamental para pensar a lógica das relações sociais, principalmente no cinema brasileiro, mas não só. O aspecto histriônico do filme, um caráter mais livre e solto, ele me parece ser dado de figuras com quem o próprio Pitanga trabalhou, como Glauber Rocha e Isgan Zerla. Enfim, o filme incorpora em diversos momentos uma mise-en-scène em que os corpos dos atores tornam partículas de um sistema entrópico e passam a sinalizar por meio de gritos e perneios do que sentem seus respectivos interiores. Essa perspectiva é um cinema gradualmente menos psicologizante, no sentido de que praticamente tudo que é sentido pelos personagens passa a ser externalizado na medida em que os corpos delas são transformados em tão somente grandes partículas enunciativas. Basta pensar nessas cenas em que o Pitanga ele caminha pela rua, ou ele grita, sofre, esperneia, a própria emoção, que me parecia extremamente internalizada, simbólica na parte clássica do filme, ele vai estourando, explodindo, até que chega nessa grande explosão de tensão que me parece como o cinema mesmo do Glauber ou do Isgan Zerla em diversos momentos. E aí tem uma participação especial também no filme, mas só para já concluir, porque imagino que esteja estourando o tempo, tá? O filme conclui com uma música, essa cena aqui no final, as duas mulheres saindo de Atafona, uma espécie de sorriso, ao mesmo tempo que toca uma música que se repete ao longo do filme como um todo, que seria Amante Amado, de Jorge Ben, interpretado por Caetano Veloso. Parece uma cena positiva, mas é uma música tão repetida ao longo do filme que me parece adquirir um caráter cada vez mais cínico e mordaz mesmo, crítico ao que se apresenta ali. Me parece que, assim como o filme faz essa permuta entre o clássico e o moderno, entre o caráter das personagens como vítimas e algozes, o filme também preserva uma ambiguidade, ou mesmo uma tensão entre o final feliz e o final obscuro. Ele traz ali de modo bastante pungente a coexistência entre o bem e o mal, porque o futuro é bastante incerto em relação a essa alegoria social que ele promove, né? E, nesse sentido, só concluindo, me parece que, diferentemente do que afirma Robert Stan no livro Multiculturalismo Tropical, dizendo que a trama do filme cria a reação diversa de fazer da mulher branca o bode expiatório por aquilo que é basicamente a responsabilidade do homem branco, enquanto faz os mulatos, os bodes expiatórios, de uma situação que não é armada por eles, situação que eles são vítimas. O filme é marcado por um forte dialogismo moral que complexifica todas as relações étnico-sociais do longa, criando um comentário profundamente complexo e antimoralista sobre o status quo
do Brasil nos anos 1970. É basicamente isso. Eu agradeço muito estar aqui. Prazer falar aqui com vocês, estar de volta aqui na jornada, que eu acho que é um encontro muito bom para a gente, faz muito bem para a gente. Fiz questão de mandar essa comunicação, que estou ainda em processo de elaboração, é feita a partir de uma pesquisa prévia que foi, na verdade, que é iniciada pela minha parceira Rabi Andrade. Foi feito para a pesquisa de mestrado dela, que é intitulado E o Coração Lá, Memória e Identidade no Clube da Esquina. E a partir dessa pesquisa, com os depoimentos que a gente filmou, que a gente conduziu em conjunto, uma parte em termos, né, sobretudo de música, a Rabi conduziu essa parte mais do cinema. Eu estava lá junto com ela, a gente pegou esses depoimentos e transformamos num documentário que está vindo aí. Mas tem uma parte dessa pesquisa que não entrou nesse documentário, que não cabia, que não fazia sentido, que eu achava que seria interessante trazer para cá. Porque, enfim, é um esboço de um determinado estudo, de um contexto cultural que eu acho que pode parecer interessante, inclusive levantando, enfim, questões relativas à historiografia, a filmes sumidos, que ainda podem aparecer e tudo mais. Então, a minha fala aqui eu vou focar na figura do Márcio Borges, um dos irmãos Borges, irmão mais velho do Lô, uma família de 11 irmãos, que é poeta, que, entre outras coisas, quem criou a expressão Clube da Esquina foi o Márcio, na primeira letra Clube da Esquina, depois teve o Clube da Esquina número 2, que o Lô Borges e o Milton Nascimento compuseram inicialmente apenas instrumental, não era para ter letra. E aí a Nana Caymmi, para convencer, demoveu os dois, pediu para o Márcio, o próprio Márcio, fazer uma letra do Clube da Esquina número 2, que também se tornou um clássico, da qual ele tirou dessa letra o título de um livro que é uma das bases também dessa pesquisa, que se chama Os Sonhos Não Envelhecem, que é o livro de memórias do Márcio, em que ele vai repassar todo esse período da juventude dele, mas o que eu acho interessante na nossa pesquisa foi que ele revelou algumas coisas que não estão no livro, e que eu achei que eu podia mapear, pegando o que ele conta no livro e pegando o que ele fala nessa pesquisa, nessa nossa entrevista, tentar, enfim, delinear um pouco um certo panorama de um contexto cultural de produção de cinema, de música, de poesia e de ativismo político da Belo Horizonte dos anos 60. O Márcio e toda a família Borges moravam originalmente em Santa Teresa, onde ele mesmo diz, ele negando que existia um Clube da Esquina, mas lá era a sede do Clube da Esquina. Mas, na verdade, o momento que ele encontra Milton Nascimento e o momento em que ele encontra Sérvulo Siqueira, que vai ser um personagem muito relevante na trajetória dele, e que ele vai ter esse início tanto de ativismo político quanto de produção cinematográfica, é quando ele mora com toda a família Borges no Edifício Levi, no centro de Belo Horizonte. O Wagner Tiso e o Milton Nascimento acabam, com coincidência, morando no mesmo edifício, é nesse edifício que ele vai conhecer o Milton, e nesse edifício morava também o Sérvulo Siqueira. O pai do Márcio, Salomão Borges, era jornalista, um jornalista relevante daquele período, e era amigo do Ciro Siqueira, tio do Sérvulo, e, enfim, figura determinante no SEC, no Centro de Estudos Cinematográficos. Então, a figura do Sérvulo, para o Márcio, na visão do Márcio, é alguém que abre um panorama para ele de uma possibilidade de produzir cinema, de sonhar com cinema, de, quem sabe, ir além da mera paixão de filmes e fazer filmes. Então, o Sérvulo vai levar ele para o SEC, e lá, junto com alguns companheiros de geração, como o Ricardo Gomes Leite ou o Neville da Almeida, eles vão fundar o CEMICE, que é o Centro Mineiro de Cinema Experimental. E eu trouxe dois trechos aqui do Márcio filmado falando. O primeiro não está totalmente digitado, o som está um pouco estranho, peço desculpas para vocês pela pressa, questões pessoais, mas eu queria passar esses dois trechos. Um que ele vai falar especificamente sobre a produção de cinema, e aí a gente vai comentar sobre isso, e depois sobre a atividade política, que é uma coisa que ele passa muito ao largo no Sonhos Não Envelhecem, sobretudo porque personagens muito relevantes na época não eram tão conhecidos, e, enfim, tem toda uma trajetória, depois eu vou colocar aí. Você pode, por favor, colocar esse trecho?
um acontecimento fortuito que rolou lá dentro da redação do Estado de Minas. O Faísca, que era o fotógrafo dos Estados Unidos, tinha uma câmera para Arbolex que ele não estava usando, queria vender. Meu pai então comprou aquela câmera para Arbolex 16mm, de corda 30 segundos, planinho de 30 segundos. Comprou aquela câmera e me deu de presente. Esse dia foi um dos dias mais impressionantes da minha vida. Meu pai não chegou nada, ele deixou a câmera embrulhadinha em cima da cama dele. E eu não entrava no quarto dele, porque ele normalmente ficava meio encostado à porta assim, né? Era o único lugar mais ou menos sagrado da casa, era o quarto da minha mãe e meu pai. O resto pertencia a todo mundo. Então meu pai tinha deixado no quarto dele, depois do jantar ele falou assim, meu filho, vai lá em cima da minha cama que tem um presente para você. Eu falei, pô, não tem nada, vai lá. Então eu fui correndo para cima dele. Eu cheguei lá, aquele estojinho, quando eu abri o estojo, era uma Pai Arbolex. Eu falei, nossa, aquilo foi a maior alegria da minha vida. Cara, um ano inesquecível. Aí eu falei, a primeira coisa agora que eu fazer é filmar, né? Aí como é que filma? A gente tinha todo mundo duro, todo mundo estudante, não sei o quê. Aí eu levei um papo com o Geraldo Veloso. O Veloso falou, não, cara, vamos fazer uma coisa, eu sei como é que a gente faz. Nós vamos lá em São Cristóvão, tinha lá um depósito de cinema da Vera Cruz, uma companhia de cinema lá, que eles vendem retalho de filme, os batotas assim, eles vendem os retalhos de filme que a gente compra lá baratinho, às vezes até dom. Aí lá fomos eu e Veloso para o Rio de Janeiro, para ir para São Cristóvão, chegamos de madrugada e fomos direto para São Cristóvão. Chegamos lá, já estava cheio de garotão na porta, todo mundo, né, os cariocas já estavam descolados, isso, eu sabia que eles pegavam batoca de graça, não sei o quê. Retalho de filme 16mm. Aí pegamos aquele, eu e o Veloso, pegamos aquele monte de retalho de filme, enchemos uma caixa de retalho de filme, pagamos uma merreca para aqueles retalhos de filme. Quando eu trabalho com os caras de filme, rebobinando naqueles batoquezinhos amarelinhos assim, e dá para vender. Aquilo ia para o lixo, né? Que era tudo retalho de ponta de filme, não sei o quê. Aí pegamos aquele monte de retalho, aí fomos para Belo Horizonte, e aí rebobinamos, botamos dentro da câmera, o Thiago Veloso, irmão do Geraldo Veloso, trabalhosamente botamos pedacinho daqueles no rei rolando dentro da câmera, não sei o quê. E aí saímos fazendo nossos filmes, quer dizer, mais artesanal que isso era impossível, né? A gente tinha que rebobinar os filmes que a gente usava. Aí fizemos Joãozinho Maria. Eu escrevi Joãozinho Maria com o Ricardo Gomes Leite, me ajudou a escrever o roteiro. E aí, inclusive, filmamos na casa dele, no porão da casa dele, dos irmãos Gomes Leite, que era o Maurício, que já estava fazendo a vida provisória, já era um cinema mais profissional. O Ricardo, que era diretor do SEC, e o Rubens, o irmão mais novo, que era mais ou menos da minha geração, assim, que era só um cinéfilo também. Aí filmamos na casa dele, filmamos, não sei o quê, eu coloquei o filme depois de pronto. Aí, maior complicação, aí fomos para Líder, tudo do Geraldo Veloso, que já estava mexendo com o cinema há mais tempo, já conhecia a galera lá do Rio, foi abrindo porta para mim. Aí fomos lá para revelar o filme lá na Líder, não sei o quê, não. Aí eles nos cederam uma noite de moviola, de graça, porque o Geraldo Veloso conseguiu. Uma noite de moviola, e a gente tinha aquela noite para montar, olha lá. E aí, assim, repartimos rapidinho aquela tralheira toda, né? Porque a gente tinha filmado praticamente um por um, entendeu? Era tudo retalho, né? O que saiu, saiu, cara. Aí filmamos lá, aí editamos, né? Quer dizer, o Geraldo Veloso, que já era montador, que ele já estava trabalhando no Rio com isso, montou meu filme de graça para mim, com uma noite que tinha conseguido de graça também na Líder. Aí montou, aí falou, mas ele precisa de muito ajuste, que aí só está No finzinho, vou parar aqui esse depoimento que eu acho encantador do Márcio tomando a coisa da Pai Arbolex, que era uma câmera que marcou época, né? Mário Carneiro teve uma, Carlão Rachambá teve uma, a câmera. E a câmera dele é a que filmou também o Bem-Aventurado. O Joãozinho e Maria é um filme que está perdido. Filme feito em 16mm. Ele passou no Festival JB Mesbla, depois passou na segunda semana
do cinema brasileiro em Brasília, em 66, numa programação bastante curiosa, e é da mesma geração que exatamente de O Olho por Olho, do André Donati, do documentário do Rogério Ganzella, do próprio Bem-Aventurado, do Neville de Almeida, do Paixão, do Sérgio Santeiro, e mais, enfim, é um determinado momento, né, de 66, que aquela geração começa a fazer seus primeiros filmes. E no Festival JB Besla, o Marcinho diz, ele passava no cinema Paissandu, e ele estava apavorado porque a maior parte dos filmes eram vaiados. Aí entra naquela coisa do critério de qualidade que é muito curioso, né? Passava filmes em 16mm e os filmes eram todos muito vaiados. E o filme dele, ele tinha um problema de paralaxe no plano, em que eles cometeram um erro mesmo. Teve uma lente sobreposta a outra, e aí ficou uma marca na borda do quadro que dava para ver, enfim, a marca da lente, né? Foi um problema que aconteceu. E o filme tinha algo muito agressivo. Ele parece um pouco também com o filme do Neville, Bem-Aventurado. Bem-Aventurado, alguns aqui já devem ter visto, né? Uma figura que vai andando pela cidade, arruma umas confusões, aí parece que vai roubar um livro numa livraria, taca o livro no livreiro, aí acaba preso, que tem um lado de revolta acontecendo. Esse filme do Marcinho, o Joãozinho, que é esse personagem principal, seria uma figura agressiva. Ele diz em dado momento no livro que é um débil mental, mas é uma figura agressiva que mata um passarinho e que depois vai matar a Maria e vai ser linchado. E o filme, quando passou lá, ficou um grande silêncio. Depois, segundo ele, o próprio Barretão gritou, genial, aplaudido, e ganhou um prêmio. O filme ganhou um prêmio. Nesse festival com Rogério Ganzella, Neville de Almeida e André Tonati, ele ganhou o prêmio de inventiva formal. E por conta desse prêmio, ele, além de passar na Semana de Brasília, ele passou também no Festival de Arte Jovem no Canadá. O negativo foi para o SEC, no edifício Maleta. Segundo o Marcinho, um dia a polícia bateu no SEC, pegou tudo, arrancou tudo e teria destroçado e queimado os negativos, porque quando eles chegaram já estavam abertos, o filme tinha sumido, eles presumiram que o filme foi destruído. A única cópia que tinha aqui no Brasil ficou no JB, que pegou fogo. E aí, pegou fogo. Foi uma cópia para o Canadá. Eu cheguei a contratar, a gente contratou, quando a gente fez esse documentário, um grande pesquisador de filmes, uma figura maravilhosa, que entrou em contato lá e tentou descobrir, mas lá no Canadá não se encontrou essa cópia. Essa coisa, por mais que a pessoa seja incrivelmente competente, ter tempo, e ter dinheiro, e ter mais gente, talvez um dia apareça, né? Mas é um filme que está sumido desse momento, dessa geração, que me parece bastante intrigante, né? E que revela essa relação forte que houve dessa geração do Clube da Esquina com o cinema. Quer dizer, o Milton fez música para alguns filmes, né? Fez inclusive música para o Tostão na Fera de Ouro, que é do Ricardo Gomes Leite, né? Algumas músicas depois foram ganhar a letra. O Wagner Tiso e o Tavinho Moura fizeram músicas de inúmeros filmes. Mas essa ocorrência do Marcinho Borges estar nesse núcleo do cinema, dessa geração do cinema marginal lá no início, isso é uma coisa que eu acho muito intrigante. E não era só nessa confusão que ele se meteu. A gente tem alguns dos grandes poetas do Clube da Esquina, né? O Fernando Brant, que faleceu, né? Tem o Murilo Antunes, tem o Ronaldo Bastos e tem o Marcinho, que é essa figura que estava lá desde o início, que conheceu o Milton muito jovem. E ele se meteu em outras confusões e conheceu outras figuras. Eu vou pedir então agora para passar a parte da política, que é o filme 2. Por favor. Eu comecei a participar ativamente do movimento estudantil. Do movimento estudantil para a galera que estava querendo fazer os partidos clandestinos, entrar na clandestinidade, foi um passo, né? Porque exatamente a turma que eu fui procurar, né? Radical do jeito que eu era, eu também estou nessa. Aí fiquei amigo dos estudantes radicais, especialmente de uma menina que andava demais, ela para baixo, para cima, que era a Dilminha. Ela, na nossa época, ela era Dilminha, né? Ela acabou se transformando na nossa presidenta Dilma Rousseff. Aí a gente fazíamos solenemente lá, eu, ela e mais uns 4 estudantes, né? Fazendo lá, instituindo formalmente a célula da POLOP em BH. Aí a gente sacou que não tinha nenhum operário na célula. Mas pode ser a política operária, né? Que era exatamente a união dos estudantes com os operários.
não tinha nenhum operário, foi uma falha, né, logo na arte. Aí eu lembro que aí eu e um amigo nosso, né, não vou citar o nome, descemos, e aí cooptamos um chofer de táxi para ir participar da nossa reunião. Você vê que era uma coisa que seria cômica se não tivesse sido tão trágica. A coisa foi ficando muito séria, né? E aí um dia a mamãe me chamou, Dona Maricota me chamou lá em casa. Minha filha, tem uma conversa muito séria para levar com você. Falei, o que era? Falei, Sônia, você sabe muito bem que eu te dou total liberdade, nunca eu fiquei acompanhando sua vida, mas é que o meu irmão, o irmão dela era militar. Ele já falecido, ele era inclusive meu padrinho de batismo, meu tio Paulo. Ele era militar, ele era coronel do exército, assim. Compromisso militar, ele era envolvido com o serviço secreto, entende? Aí ele falou assim, a minha mãe falou assim, olha, o seu tio está te acompanhando, está sabendo da sua movimentação toda, está sabendo que você está envolvido em partido clandestino, vocês estão planejando ações. Minha mãe falando isso. Cara, aquilo para mim era um grande segredo, mas eu vi minha mãe me falando isso. Aí eu fiquei acompanhando, né? Daquela nossa turma, caindo aqui, outro sequestra um cônsul por lá, outro fala, eles partiram para ação mesmo. Daqui a pouco nós temos um caído, olha, um foi morto na tortura, não sei o quê. Aí começou aquela história mesmo, né, do AI-5, não sei o quê. A história foi piorando cada vez mais. E eu falei assim, rapidamente eu tinha que construir uma outra imagem pública, que não era aquela mais ligada. Agora, então, eu achei interessante trazer essa figura do Márcio Borges, que tem essa trajetória muito complexa, que de alguma forma a gente consegue entender como é que estava o panorama de Belo Horizonte naquele momento histórico, né? Quer dizer, ele conta, ele saía do edifício Mareta e ia encontrar a Dilma, que era vizinha dele, ali do lado, e ficavam circulando ali para aquela região do Mareta, do Cantina do Lucas e tudo mais, e com a política pesando, né, com o pessoal caindo na militância braba, né? Eles fundam a Polop no apartamento da própria Dilma, né, que estava lá envolvido nessa situação mesmo de cair na clandestinidade, né? De entrar para... E por um fio que não acontece isso. Pouco tempo depois dessa situação em que o tio dele avisa para a mãe que ele está envolvido com política, né? Ele consegue, com o Milton, participar de um programa de TV, em que eles têm um programa de auditório, que eles tinham, digamos assim, tempo do programa para compor uma música. E isso era uma espécie de Big Brother na época, de em 1 hora você compõe. Aí ele falou, foi a primeira vez que eu consegui sair para mostrar que eu já não estou mais com política, agora eu estou noutra onda. E aí compuseram uma música, fizeram um maior sucesso no programa. O Milton já estava começando a ter aquele destaque e nos anos seguintes o Marcinho ia ser uma figura absolutamente decisiva nessa constituição do que foi o Clube da Esquina, né? Não apenas por escrever as letras das músicas, mas por uma coisa mesmo de constituir um grupo, né? A gente vê pelo relato que a gente estava lá sempre nos estúdios, de alguma forma, discutindo como é que ia ser o modelo estético, né? Como é que vai ser a linha desse conjunto, que me parece que muitas vezes quando a gente vai estudar essas situações, a gente esquece que as pessoas têm relações que unem essas diversas artes. E nesse cenário de Belo Horizonte, isso me pareceu especialmente instigante por ter essa figura desse poeta por trás. Eu acho que eu fiquei em menos tempo do que eu fugi, então eu vou encerrar por aqui para não enrolar mais. Agradeço muito. Bom, última fala, última mesa, do último dia, terminando com alto astral, falando sobre Cinemateca e incêndio. Chave de ouro, fechar a jornada. Bom, brincadeiras à parte, eu agradeço, aceite, e é um prazer muito grande estar aqui apresentando muito tempo, já há alguns anos estou pesquisando sobre a história da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e
transformei essa pesquisa num pós-doc que eu estou fazendo aqui na UFJF, né, na supervisão do queridíssimo Luiz Alberto. É um prazer muito grande estar aqui na jornada, aqui em Juiz de Fora, para falar sobre isso. Bom, no resumo, né, eu escrevi o resumo e achando que, bom, vou ter muito material até chegar à jornada. Bom, seria a ideia de pensar esse período do reerguimento da Cinemateca do MAN, né, ocorrido após o incêndio de 78 no museu, em 3 vertentes, né? Um seria a difusão, 2, a preservação, a restauração, sobretudo um acordo que a Cinemateca faz com a Líbia, né, com o laboratório, referente ao depósito dos negativos, e 3, as obras, né, de restauração da infraestrutura do MAN, né, do museu. Bom, o que eu vou falar aqui é basicamente essa terceira parte, mas as outras vão estar de uma certa forma relacionadas, até de uma certa forma relacionada ao tema, né, da jornada, que são os lugares da política, e muita essa relação de cinema e Estado, né, no caso especificamente uma instituição de guarda. Né. É isso mesmo. Bom, na madrugada de 8 de julho de 1978, um devastador incêndio ocorreu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. As chamas consumiram 2 andares do bloco de exposições. Cerca de 200 obras da exposição da artista uruguaia Torres Garcia e da coletiva Geometria Sensível foram queimadas. A biblioteca de 9.000 volumes e o arquivo com 14.000 pastas classificadas foram destruídas. E o acervo constituído ao longo de 20 anos, com cerca de 1.000 obras catalogadas, se perdeu, incluindo obras de Pablo Picasso, Jackson Pollock, George Morand, entre outras. Apenas 50 obras sobreviveram. O sinistro causou uma grande comoção e a imprensa passou a publicar sistematicamente reportagens e informações sobre o caso, sobretudo buscando pensar qual seria o futuro da instituição, considerado, como diziam os jornais, de enorme relevância cultural, não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, como também para o país. Bom, aqui tem umas imagens. Essa imagem assustadora, né, da parte interna, é uma imagem famosa, uma sequência de fotos. Inclusive, ela está na contracapa de uma das edições da Filme Cultura, porque tem um curta, né, Walter Carvalho, né, uma SOS de 79. Realmente, as imagens são impressionantes. O incêndio foi considerado pela imprensa como um desastre sem comparações na história das artes plásticas e o maior ocorrido no mundo, desde 1966, após a enchente do rio Arno, em Florença. No dia seguinte ao desastre, o governador Faria Lima, indicado por Geisel, que já foi falado hoje, né, para dirigir um novo estado do Rio de Janeiro após a fusão com a Guanabara, visitou os escombros, mas não fez nenhuma declaração pública. O prefeito Marcos Tamoio, nomeado, né, pelo governador Faria Lima, lembrar que com a legislação eleitoral de 71, né, após o 68, né, os governadores, né, não tinham eleições indiretas, né, eles eram eleitos pelas assembleias legislativas. No caso aqui do Rio de Janeiro, né, como teve a fusão, como ele seria, né, o Faria Lima seria um governador provisório, né, ele foi indicado pelo próprio presidente, o Geisel, e os prefeitos nas capitais eram nomeados pelos governadores. Né? Então não tinha eleição para prefeito. O prefeito Marcos Tamoio, né, fez um apelo de união a todos os setores da sociedade para que de imediato se iniciasse a reconstrução do museu. Não entrarei em maiores detalhes aqui sobre as manifestações públicas, sejam da sociedade civil, sejam das autoridades, acerca de apoio e de empenho de pensar o futuro do MAN Rio após o desastre. A pesquisadora Fernanda Lopes, em sua pesquisa sobre a área experimental do MAN Rio, realiza uma ótima análise sobre o incêndio e as suas consequências para a instituição, como o fim da sala Corpo e Som, criado e coordenado pelo compositor Sidney Miller, que desempenhou uma função fundamental para as áreas da música, da dança e da expressão corporal na cidade do Rio de Janeiro, conforme estuda Gisele Ruiz. A primeira hipótese, né, que a origem que ocorreu na época, né, que a origem do incêndio teria se iniciado justamente, né, na sala Corpo e Som, após a apresentação do grupo musical chileno Água, na noite anterior, até às 23h30. Hipótese descartada por Heloísa Lustosa, né, diretora executiva do museu, ao afirmar que a instituição tinha, sim, planos de precaução de incêndio,
embora, segundo o depoimento do vigia, o extintor não havia funcionado e os bombeiros demoraram muito tempo para chegar, sendo que a primeira viatura pouco pode fazer, pois a mangueira estava furada, sendo necessário esperar outros carros para controlar o fogo. Toda essa demora de praticamente meia hora foi determinante para o tamanho e grau de destruição. No dia 12 de julho, o Jornal do Brasil publicou um artigo no qual o engenheiro suíço Carl Afonso Geiger havia alertado o museu em um laudo técnico dos riscos de um incêndio, caso medidas de segurança não fossem tomadas, o que foi desmentido por Lustosa. Apesar das trocas de acusações, foi criada a Comissão Permanente pela Restauração do MAN, presidida pelo crítico de arte Mário Pedrosa. Um ano após o incêndio, o Jornal do Brasil, 8 de julho de 79, publicou a capa do caderno B, em frente e verso, na verdade esse é o verso, né? Uma série de reportagens rememorando o sinistro. Traz à tona, como já havia aparecido ao longo desse período na imprensa, um retrospecto de atropelos e problemas na condução do MAN. A jornalista e empresária Neomar Moniz Sodré, que foi uma figura fundamental para a formação e a consolidação do museu, tendo sido diretora executiva de 1959 a 1961, mesmo em seu exílio voluntário em Paris, ainda detinha poder na instituição. Ou seja, ela era uma espécie de uma eminência parda, que mandava e desmantava no museu, mesmo morando fora do país. Além disso, descobriu-se que algumas obras tinham sido salvas do fogo, pois estavam emprestadas em residências de pessoas próximas à direção do museu. Ou seja, tinha pessoas da elite carioca, que às vezes davam uma festa, algum evento, levavam obras de arte do acervo do museu para as suas casas. Coisa típica da elite brasileira. Como analisa Lopes, a classe artística na ocasião começou a manifestar publicamente as suas críticas aos dirigentes do MAN, por seu amadorismo e personalismo. Segundo os estatutos da instituição, um modo, era uma forma de controle da Neomar, segundo inclusive a própria reportagem do JB, os principais cargos da instituição, como os de presidente e os dois vice-presidentes, eram sem remuneração, visando a condução de um mecenato. No entanto, segundo os artistas plásticos, isso promovia um amadorismo e diletantismo na condução da instituição, como o fato, na ocasião do incêndio, do MAN ser presidido pelo médico, cirurgião e colecionador de arte, Ivo Pitangui. Por isso, Carlos Vergara afirmou, em depoimento ao JB, junto com outros artistas plásticos, no artigo Onde Experimentar, de Roberto Pontual, que o museu tinha 3 programas importantes: a Cinemateca, a Sala Corpo e Som e a área experimental. No entanto, esta última não possuía autonomia, ao estar à mercê de amadores ilustres das artes plásticas, diferente dos outros 2 espaços mencionados, ou seja, a Cinemateca e a Sala Corpo e Som, uma vez que eram coordenados por profissionais da área do cinema e da música. Bom, em uma declaração, Mário Pedrosa afirma que o tempo dos mecenas acabou, e que numa reunião do Pitangui com os artistas plásticos, esses artistas perguntaram qual seria o lugar dos artistas na administração do museu, ao qual Pitangui respondeu que se tratava de uma questão bizantina, a qual ele tomou como réplica de que Bizantina é um cirurgião plástico, ser presidente do museu. Ou seja, podia ter dormido sem essa. Bom, e a Cinemateca, essa história toda, essa troca de acusações, bom, aqui é o... Peraí, é que eu voltei, Opa. Bom, isso aqui de um ano depois, aqui é o tal do laudo, que apareceu o tal do laudo técnico. Bom, e a Cinemateca, porque está bem ruim, Bom, os seus escritórios e auditórios se localizaram no 3º andar do bloco de exposições. A Cinemateca sobreviveu milagrosamente ao incêndio. E aqui estou falando porque eram muitas expressões na época mesmo, essa ideia de um milagre, a Cinemateca ter sobrevivido. Houve poucos danos. Os filmes, por sua vez, se encontravam no bloco escola, que não foi atingido pelo fogo. Para quem não conhece o museu, conjunto arquitetônico do MAN,
projetado pelo Afonso Eduardo Reis, ele divide em 3 partes, né? Então você tem um bloco escola, aquela que é a parte comprida dos gobocóis, tem esse nome porque ele foi inicialmente projetado para as atividades educativas, né, do museu, né, para oficinas, cursos. O bloco de exposições, que é o prédio maior, né, que é a nave, o navio, né, e o anfiteatro, que hoje é o Vivo Rio, né. Naquele momento, a Cinemateca ficava no 3º andar, né, os escritórios, o auditório, e embaixo estavam os filmes no bloco escola, onde o fogo não chegou. Obviamente, o processo de reconstrução do museu incidiu sobre as atividades da Cinemateca. As sessões passaram a ocorrer em salas de cinema na cidade, na verdade é uma coisa que a Cinemateca já fazia, né? Como Ricamar, em Copacabana, e principalmente no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, né, ABI, tradicional parceira da Cinemateca, e onde as suas projeções se iniciaram na década de 50, né, onde as primeiras sessões da Cinemateca surgiu. Tratava-se de sessões programadas pela Cinemateca do MAN, ABI, para além do Cineclube Macunaíma, né, mas além do Cineclube tinha essas sessões. Em 1979, ocorre um seminário importante, que é o Seminário Cinema em Memória, ocorrido no Palácio Capanema, né, na época se chamava Palácio da Cultura, e que uma das recomendações que se tem, né, nesse simpósio, organizado pela Embrafilme, de que, em vez de se, de fato, efetivar a Cinemateca Nacional, né, isso no decreto-lei que criou o INC, o Instituto Nacional de Cinema, estava prevista a criação de uma Cinemateca Nacional, o Estado brasileiro pôr dinheiro nas 2 principais cinematecas que já existiam na época, né, a Cinemateca Brasileira em São Paulo e a Cinemateca do MAN no Rio. E, bom, a partir disso, né, a Embrafilme decide, né, pôr dinheiro nessas 2 instituições, e assim vai ser o caso da Cinemateca do MAN. E assim, em 1980, a Embrafilme destinou 5.200.000 cruzeiros para a Cinemateca do MAN. Então, na verdade, tem uma notinha pequena que volta de novo, que não dá para ler, né? No finalzinho ele fala, né, desse dinheiro, né, a Embrafilme destinou, né, em 1980, 5.200.000 de cruzeiros para a Cinemateca do MAN. E no ano seguinte, né, em 81, em 13 de julho de 1981, a Embrafilme assina um convênio com a Cinemateca, alocando uma verba de 5.095.000 cruzeiros, né? Então, aqui da revista Filme Cultura tem o discurso, né, do Celso Amorim, na época diretor-presidente da Embrafilme, nessa cerimônia. Tá? E é com esse dinheiro que a Cinemateca faz uma obra importante para a reserva técnica, né, ali no Bloco Escola, e o início, na verdade, de um auditório, né, que depois a gente vai ver se vai ser reaberta essa sala em junho de 1980. Né? Então aqui tem umas fotos, né, da obra, né? Então ali está o Cosme, a Lucila Velar, o Chico, né, o Francisco Sérgio Moreira, né, e o José Roberto, né, José Roberto Messias de Souza. Aqueles, né, dentro da reserva técnica, então, que é uma foto famosa, né, que é o Avelar, né, e o Cosme dentro da reserva técnica. Então foi com esse dinheiro da Embrafilme que foi possível fazer essas obras. Né. E aí, em junho de 1980, né, tem a reabertura da sala, né, com o Encoraçado Potemkin. E aí, nesse momento, que a Cinemateca toda ela desce para o Bloco Escola, não fica mais nada dentro do Bloco de Exposições. Tem uma renovação da equipe, né, isso é importante chamar a atenção, né, que o Zé Roberto vai chamar aqui a entrada da turma da UF, né, então entra Gilsara Palmeira, o Cadu, né, o Hernani, ou seja, um pessoal que vai, ou seja, são alunos ou ex-aluno do próprio Chico, né, que é ex-aluno da UF. Então, vocês também tem uma certa renovação, né, da equipe, né, assim, ali nessa virada dos anos 70 para os anos 80. Tá? Tem um incêndio em dezembro de 82, que isso é pouco conhecido. Esse incêndio, sim, ocorreu na Cinemateca. Tá? Foi no Bloco Escola, que atingiu, né, a biblioteca, mas, na verdade, só algumas revistas que foram, né, algumas duplicadas ou triplicadas que foram atingidas. Tá? E aí depois tem, né, um dinheiro que vai vir do governo do Estado do Rio de Janeiro, né, quando o Brizola, né, ele vai ser o primeiro governador, né, eleito, né,
as primeiras eleições diretas, né, para governador em 82. Então tem um dinheiro que sai da Funarte, né, da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, e isso vai ser exatamente para custear as obras de restauração e aparelhamento, né, do museu. Então seria uma primeira parcela de 4 bilhões de cruzeiros, até o dia 30 de janeiro de 86, e uma segunda parcela, né, isso que está, né, escrito aí, de 2 bilhões 810 milhões e 200 mil cruzeiros até o dia 30 de abril de 86. Né? E aqui está o cheque da primeira parcela. Né? É isso aí. Com o Darcy Ribeiro, né, que era o presidente, né, da Funarte. E é com esse dinheiro que tem a reabertura da sala, né, da nova sala, em 10 de março de 1987. Né? Então tem uma primeira sessão para convidados, né? Então está aqui o Brizola e o Nascimento Brito, que tinha sido eleito presidente do MAN, né, em 85. Depois eu vou voltar sobre essa reportagem. E aqui a sessão pública, né, que foi uma sessão para convidados, depois uma sessão pública, né, que é dia 14, se não me engano, né, 14 de março de 1987. E aí tem a programação, que é basicamente a programação que foi exibida lá para o Brizola e os convidados. Né. Interessante é o desenho, né, que é essa fênix, né, renascendo do fogo, né, essa referência do museu, né, renascendo. Né. E depois foi assinado um termo aditivo de mais 6 milhões de cruzados, aí já tem uma mudança de moeda, né? Então os bilhões já viraram milhões, né? Você cortou os zeros, né? E aí, em 1987, muda o governo, né? E o Brizola não consegue encampar o seu sucessor, que é o Darcy Ribeiro, né? Então, na verdade, quem ganha as eleições vai ser o Moreira Franco, né? Do PMDB. Então, na primeira medida, com toda a mudança de governo que tem, né, é suspender todos os repasses que teve do governo anterior para fazer um estudo, né, do que foi assinado do governo anterior. Então, no primeiro momento, isso acontece também com esse repasse. Então, tem uma suspensão em março de 87, né, com a mudança de governo. Né, então, isso que está aí nesse processo. E aí vem uma série de termos aditivos e de ajustes de 87 a 89, que eu acabei nem botando. E lembrar que na época da hiperinflação, né? Então os orçamentos vão sendo derretidos, né? Então nem saberia dizer se, pela correção monetária, sei lá que forma, se de fato esse compromisso que o governo do Estado fez, né, com o museu se cumpriu. E aí, só para finalizar, na verdade só tem mais algumas questões para levantar, né? Para ficar só uma questão meramente descritiva. Bom, se diferente do setor de artes plásticas, a Cinemateca se caracterizou pelo profissionalismo, no cinema, remetendo lá, né, que o Vergara falou, né, no sentido de serem pessoas da área responsáveis por sua condução, desde a sua origem, de pensar o Muniz Viana, tudo bem que o Muniz Viana era primo, né, da Guiomar, né, então as relações de parentesco, né, de compadrio, que marca muito bem, né, a estrutura social brasileira, mas é primo da Guiomar, mas é um Muniz Viana, né, também não é qualquer primo. Né? Bom, então se esse profissionalismo, né, está desde a sua origem, após o incêndio, vemos as suas atividades sendo direcionadas, de fato, pela primeira vez, às ações de preservação/conservação, e não apenas de difusão. A entrada de Francisco Sérgio Moreira na instituição foi determinante, nesse sentido, a buscar adaptar um prédio, um marco na história da arquitetura moderna, que jamais foi projetado para ter reservas técnicas. Embora, durante todo o seu período na Cinemateca, o Chico jamais conseguiu criar um laboratório de restauração, que era o grande sonho dele, que ele só vai fazer isso na Labo. Por sua vez, as sessões programadas pela Cinemateca continuaram atraindo um bom número de público, né? Isso é o que tem nesse documento. É impressionante, né, o público, né? Tudo bem que o negócio são as fontes de onde vêm esses dados, né? Depois da CEDAI, essas questões de números autodeclarados. Algumas questões a serem levadas em conta, né, para afinar essa análise, né? Ou seja, a Cinemateca ela sobreviveu, apesar de todas as dificuldades, esse período de reconstrução do museu após o incêndio. No fundo é isso que eu quero chamar a atenção, né? Mas tem algumas questões aqui a ser afinadas, né? Uma, a conjuntura sociopolítica,
definido pelo período da abertura e pela redemocratização, que tornou possível a ascensão do brisolismo como principal força política no Rio de Janeiro. Assim, o que significaria a perda do governo do Estado em 87 com a eleição do Moreira Franco nas relações entre o Estado e o museu e, por conseguinte, a Cinemateca. 2. O contexto institucional com a eleição para a presidência do MAN, o jornalista e empresário Nascimento Brito, dono do Jornal do Brasil, em 85. Como se deram essas relações, né, com a Nilmar Rony Sodré, essa eminência parda no museu, né? Lembrar que em 1987 o Cosme ele é destituído pelo Museu da Direção da Cinemateca, embora ele não tenha saído da instituição. 3. A conjuntura do cinema brasileiro, né, ou seja, marcada pela crise da Embrafilme. E 4. As transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que a década de 80 e 90 será se caracterizado pelo aumento até então inédito da violência urbana no país, né? E aí, sei lá, tudo bem que é mais lá na frente, mas 1993 como uma data-chave, né? Você tem uma diferença de um mês, né? A chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral, né? O movimento Viva Rio surge, né, em função, né, disso, ou seja, esse outro momento na cidade do Rio de Janeiro. Bom, já estourei um pouquinho, né, o meu tempo e depois, sei lá, na conversa a gente pode falar mais algumas questões. Bom, é isso. Você partiu ali de um procedimento que é importante, tradicional, que é da recepção crítica na época, né? Não sei se eu entendi bem, enfim, eu só ia fazer uma observação assim, mais crítica do seguinte: a Zulmira Ribeiro Tavares, se é ela mesma a autora lá sobre o Tavares, ali, mas aí você falou que a Zulmira, ela é uma das maiores escritoras brasileiras do século XX e XXI, ela não tem nada a ver com a literatura do século XIX, etc. Então, ela ter feito esse tipo de crítica, com essa interpretação que você dá à crítica dela, a partir do Stamp, eu achei meio estranho, tá? No mínimo. Então, não sei, acho que precisaria repensar um pouco. Talvez até, como a Zulmira foi uma grande intelectual e uma grande escritora, pensar um pouco com o que a Zulmira estava preocupada. Claro que você está falando mais do filme, eu entendi, obviamente. Não sou tão limitado assim, mas mas quando se tratam de grandes intelectuais, como é o caso da Zulmira, uma grande intelectual como foi a Zulmira, morreu relativamente pouco tempo, aí a gente tem que também sacar um pouco qual é a preocupação daquela intelectual nesse caso. E a Zulmira, de fato, nesse período, até onde eu saiba, ela estava muito preocupada nessa questão do diálogo do público com o filme brasileiro. Tem uma série de ensaios que ela publica, inclusive na própria Filme Cultura, que dão a ver isso, né? Eu não sei se foi antes ou depois, não deve ter sido depois mas pouco depois desse texto, ela vai fazer um ensaio que é muito conhecido e muito crítico, né? Sobre a tentativa da Embrafilme fazer séries de televisão e tal, e vai desmontar a política da Embrafilme, que não tinha nenhum sentido mesmo. Mas enfim, tudo isso, me alonguei a beça nisso. Mas para te parabenizar, achei muito interessante a tua análise sobre o filme e tal, mas acho que talvez o trabalho ficar realmente igual em todas as partes, acho que esse cuidado em relação à Zulmira, eu pelo menos senti essa estranheza, tá? Do Daniel Caetano, foi ótimo ver esses trechos, Daniel, realmente muito... Comunista, Não é muito único. Só falta ser botafoguense. Se você não disser que ele é botafoguense, eu vou atrás até de dinheiro para o seu filme. Não, muito emocionante ver ele se narra muito bem, né? Não conhecia depoimentos dele, nunca tinha visto. Mas talvez você pudesse comentar, não sei se no filme vocês vão explorar isso e tal. No filme, o que mais me chamou a atenção não foi a parte política, foi o primeiro depoimento. E a gente sabe disso, mas enfim, ouvir de viva voz, né, de quem viveu, é muito emocionante, de como esses lugares, né, no fundo, eram pontos de encontro muito fortes, né? A música, a cinefilia, a própria política, que entra no outro depoimento, né? Mas como o trânsito entre esses diferentes lugares, vamos chamar assim, no final dos anos, ao longo dos anos 60, na realidade, mesmo nos anos 70, era muito fluido, né? E é muito emocionante ele falando disso. Tá?
E só deixa uma outra dica, tem um livro, não é tão difícil de achar, não é tão fácil, sobre a história do SEC, e tem eu não lembro quem no Clube da Esquina que escreve um artigo para esse livro, não sei se eu vou, acho que não lembro quem, talvez até o próprio Márcio, não sei, sobre as relações do Clube da Esquina com o SEC, talvez valesse a pena dar uma lidinha. Tá? Mas, se você quiser comentar isso também. E para o Fabiano, tem a ver até com o final da sua apresentação, Fabiano, que eu ia te tem muitas coisas para perguntar em torno disso, mas o principal talvez fosse o seguinte, uma coisa que eu fiquei em dúvida, você diz, né, que, enfim, com o incêndio, há toda uma crítica dos artistas plásticos, né, a administração que seria, ou era né, amadora, né, Tanguy. Mas, no fundo, aí quem a gente vê 10 anos depois assinando lá o contrato com o Brizola é o Nascimento Brito. Esse era um profissional em várias coisas, mas certamente não era um profissional da administração dos museus. Ficou muito tempo, eu lembro bem do Nascimento Brito, já peguei, assim, quando eu era jovem, assim, de ir no manto, e saber disso e tal. Mas então, como que se enquadra isso? Não se conseguiu profissionalizar a direção do MAN, pelo menos até aquele momento, ou o Nascimento Brito era considerado um profissional? Isso realmente eu fiquei um pouco em dúvida que você falasse um pouco disso. É aquelas coisas brasileiras que eu não sei se tem resposta para eu. Uma ótima mesa, parabéns. Mas vou fazer uma pergunta bem breve para o Fabiano também. Duas coisas bem pontuais. A primeira, você fala da chegada da UF, né? Mas um dos grandes problemas da Cinemateca estruturais é a equipe, sustentabilidade da equipe. Então, houve um aumento da equipe ou só uma mudança de geração? Ou se efetivamente passou a ter mais gente trabalhando, como se sustentou? Porque, né, uma verba acaba, como é que você paga o salário? Então, isso que sempre foi uma questão, queria saber se você tem mais informação sobre isso. E aquela tabela que você mostra de público, ele é muito cambiante, né? Praticamente cai e sobe, parece uma batida cardíaca, né? Tem alguma explicação para essa variação de ano para ano? Para mais e para menos? Muito bom, parabéns pela mesa, muito obrigada. Eu vou fazer aqui umas especulações para Rafael. É que eu vi pela primeira vez há pouco tempo o filme do Pitanga, eu fiquei um pouco perdida justamente com essas mudanças de registro, né? Eu gostei muito da sua leitura. E achei interessante essa figura, se a gente pensar essa figura masculina, que ela não consegue sair de lá. Ele é um cara que trabalha no posto de gasolina, todo mundo passa por ele e ele permanece. E se a gente pensar no Barravento, um dos primeiros filmes do Pitanga, as duas pessoas que conseguem sair de lá são dois homens. É o Pitanga e o... esqueci o nome. Aruan. E as mulheres, elas ficam, elas morrem, né? E a relação que eu faço é com um filme dos anos 50, que é O Canto do Mar, do Cavalcanti. Porque a gente também tem essa figura masculina absolutamente aprisionada, fragilizada, e quem consegue sair é a namorada dele, que sai com uma pessoa de fora, um motorista de caminhão que vai lá e ela consegue sair. Então tem nos dois filmes um desmonte da personagem, da figura masculina, e no caso do Pitanga, a cena da morte dele é muito ritualística. E aí vai por esse lado do histrionismo que você falou. E termina com essas duas mulheres saindo da cidade felizes da vida, né? Então eu acho muito interessante como a gente pode fazer essa conexão do filme não com o cinema novo, do qual Pitanga era um protagonista, mas com essa produção anterior dos anos 50 para falar dessa situação do macho brasileiro, da figura masculina. Desculpa a digressão, mas fiquei viajando aqui.
Eu vou começar primeiro com um comentário do Arthur, tá? Vou pensar um pouco, até aprofundar um pouco mais, até porque quando a gente apresenta aqui, a gente está nervoso, a gente está preocupado com o tempo, e às vezes as coisas ficam um pouco atropeladas. Né? Não se tratava de forma nenhuma de reduzir o texto da Zulmira a um comentário crítico herdado da crítica da peça bem acabada e do romance oitocentista. Não se trata exatamente disso, mas sim de pegar um trecho que corrobora em certa medida com o que a gente pode entender como uma crítica muito focada no que a trama do filme envolve. O que eu quero dizer com isso? Existe uma tendência que eu vejo muito forte em críticas atuais, mas também antigamente, que é um foco muito forte em temas roteirísticos, em verossimilhança, em questões de um realismo fabricado que, em certa medida, não é a proposta do filme. Tá? E aí o que eu vejo um pouco, e aí o texto da Zulmira é muito complexo, é um dos melhores textos que eu trouxe aqui, apesar de eu destacar o comentário, por exemplo, da Paula Bartuk no estado de São Paulo, o texto da Zulmira me parece muito mais rico para a gente desenvolver essa questão. E claro, a Zulmira é uma intelectual enorme, a literatura que ela produziu, poemas, são extremamente ricos, mas enquanto cinema, enquanto essa crítica em específico, apesar de eu gostar de vários destaques que ela oferece, a própria questão que eu gostaria de trazer, que é a forma cinematográfica, o modo como o filme desenvolve e cria sentido, não através do esquematismo, da abstração do que seria o texto fílmico, mas do que de fato a imagem traz em sua materialidade. Tá? E aí me parece que a Zulmira se foca demais numa convenção roteirística proposta mesmo no argumento do filme, que seria essas três pessoas, uma branca, uma mulata e uma mestiça no coração do mundo, e esse coração do mundo é a Tafona, litoral do Rio de Janeiro. Parece que esse apego muito forte de desgostar do filme justamente por aspectos de verossimilhança, um filme profundamente repleto de traços modernos, me parece até um pouco aquém do que o filme se propõe. Parece que o filme é muito mais rico do que isso, e falar que o filme é ruim, justamente sacando somente, como ela faz, aspectos de verossimilhança e de uma facilidade do roteiro, facilitadores narrativos, me parece ainda, por mais que ela seja uma grande autora, enfim, parece uma preocupação muito pautada em uma análise roteirística, uma análise muito focada no texto cinematográfico. Eu, pelo menos, penso dessa maneira, e a gente pode até conversar mais, porque ela destaca também, ela elogia os gestos do Pitanga em alguns momentos, mas, de fato, o que me parece mais interessante no filme é o que ele desenvolve como forma, como a matéria da imagem mesmo, e como a interrelação entre imagens e som cria um sentido que me parece extremamente rico, muito mais rico do que querer se apoiar numa espécie de verossimilhança com a realidade, sabe? Agora, sobre o comentário dela, que, sim, de fato, eu tentei buscar interrelacionar o cinema, esse filme do Pitanga, com somente a carreira dele, né? Glauber, no texto que eu trouxe, ele fala que as imagens do filme, os planos do filme, são parentes do primeiro filme que o Pitanga atuou, que é o Bahia de Todos os Santos, do Trigueirinho Neto. E ele fala que as imagens são parentes, mas não são semelhantes. E aí ele fala que não tem nada a ver com os autores com quem ele trabalhou como ator, o Pitanga, mas apesar de ter esse ar da Bahia nos anos 60, apesar de estar no Rio de Janeiro nos anos 70. E sobre a desconstrução da personagem masculina, me parece uma parte muito interessante do filme mesmo, porque é um cara que está com essas mulheres fundamentalmente por sexo, em alguma medida. Ele está se envolvendo, apesar de sentir amor de fato, ele trai a Terezinha por não ter sexo com ela. E aí vai para Clarice, né? Ele dá essa desculpa para a Terezinha, que ele quer, porque, enfim, ela continua casta. Uma cena inicial do filme, eles começam a se beijar na praia, ele tenta tirar a roupa dela, a força da Terezinha, ela não deixa, só que aí, de fato, ela tira com raiva dele, não, então vai, faz o que você quer. E aí ele fica meio que assustado com aquela imponência da Terezinha. E é quase pensando a masculinidade desse personagem, enfim, justamente o que faz ele se movimentar, em certa medida, mas ao mesmo tempo é o que destrói ele. E pensando nessa cena final, que você destacou como ritualística, né? Essa cena me remete ao
pensando as raízes do melodrama mesmo, me remete ao teatro. Me parece quase uma cena shakespeariana, uma cena escura, em que a Terezinha vai naquele casebre, dá o veneno a ele, e ele que passou a tratar ela como um pronome você, né? Porque ela pedia para não chamá-la de senhora. Eles tinham essa relação de patrão-empregado, porque o chefe do posto de gasolina fala para ele fazer os afazeres que ela pede, né? Ele toma esse veneno e aí, de um modo bastante pouco verossimilhante, né? Se a gente pode pensar dessa maneira, ele fala: a senhora me matou, e cai morto. Justamente ele traz de volta a senhora, esse distanciamento entre o branco e o negro, não é mais você, e de fato destaca como uma peça teatral mesmo como um cinema histriônico, que tudo se passa a ser externalizado. Pensei no Zella, que, por exemplo, em filmes como Sem essa Aranha, ou mesmo no filme que o Pitanga trabalhou com ele, que seria A Mulher de Todos, de fato tudo é externalizado. Eu estou com fome, eu tenho um pavor da velhice, enfim, pensando nessas cenas do Zella. É externalizado e, de fato, isso que não seria verossimilhante, falar que você me matou e morreu logo em seguida, ganha esse destaque e, enfim, é uma cena bastante rica mesmo. Só isso. Bom, Arthur, na verdade, eu escolhi esses trechos, eu dei mais atenção à parte de cinema justamente porque não entra no nosso filme. Eu quis trazer para cá, e eu e Rabi estamos querendo escrever um artigo e tudo mais, justamente para divulgar essa história. E aqui assim, tem um monte de pesquisador cascudo e um monte de jovem curioso que de repente pode um dia encontrar o filme. Essa coisa você tem que falar, porque o filme, tem a diferença entre o filme perdido e o filme desconhecido. O filme só está perdido se as pessoas souberem que ele existe, né? Então, aí a parte política ele fala no livro e tal, mas muito menos do que está aqui. Mas, na verdade, essa parte está no filme, a parte do cinema não está. A gente tirou tudo, a gente não fala do Joãozinho e Maria. E aí, por isso, eu achei que seria interessante isso. E te agradeço pela sugestão da bibliografia, eu me lembro de ter visto esse livro já. E também foi editado recentemente, também, há alguns anos já, uma coletânea de textos da revista de cinema, do SEC, que tem textos também relacionando ao Clube da Esquina lá. Agora, eu esqueci, só para aproveitar, que eu queria mencionar que três textos me ajudaram, né? Um é o Arqueologia do Outro Cinema, do Geraldo Veloso, que menciona essa situação. Outra é que tem uma tese sobre o cineclubismo, lá da UFMG, do Giovanni Chaves, para além de cinema, ser o cineclubismo de Belo Horizonte. Foi uma coisa que ajudou a gente a pesquisar a dissertação de mestrado, na verdade. E não só um artigo, né, mas eu peguei aqui um artigo como exemplo dos vários textos que a Laila Foster escreveu sobre o Festival JB Mesbla, que, enfim, que também me ajudou muito a entender um pouco aquele panorama da época. Acho que é importante citar aqui naquela correria, como ele falou, a gente fala e acaba deixando passar, mas para além da pesquisa da Rahab, do próprio Marcinho, esses textos são extremamente fundamentais e estão sendo para a gente contar essa história. Obrigado. O Arthur, bom, na verdade, acho que o incêndio é um marco na história do museu, que é essa perda do protagonismo, né, que o museu vai ter, digamos, né, na parte cultural da cidade do Rio de Janeiro, né, inclusive a própria Fernanda Lopes chama atenção para isso, né, ela acaba sendo substituída, o museu, né, ou pelo Parque Lage, ou Centro Cultural Cândido Mendes, né, no âmbito das artes plásticas. Então, de fato, isso é um marco. E acho que tem muito, se é possível falar de um profissionalismo, acho que é um pouco nesse sentido de buscar verbas para reconstruir o museu, né? Acho que é essa a grande questão. Seja no Estado, né, que é o que realmente, nesse sentido, se conseguiu fazer, né, com o Brizola, ou com a iniciativa privada, uma coisa que eu vi na documentação, porque tinha sido recém-aprovado umas leis de incentivo fiscal, né, ISS ou ICMS, né, então mandava isso para as empresas colocarem dinheiro no MAN para reconstruir e abater do imposto de renda. Então, talvez esse profissionalismo, Nascimento Brito, talvez seja isso, nesse sentido de, assim, eu sou um cara que sou um bom gestor, né, a famosa ideologia da competência, que já foi falada aqui, né, ou seja, eu vou conseguir levantar o museu, né,
E essa eleição de 85 é uma eleição famosa, né, porque teve uma disputa entre ele e o Roberto Marinho. O Roberto Marinho perdeu, tanto que o Roberto Marinho depois vai criar os museus dele, né? E, obviamente, com o Roberto Marinho, o dinheiro nunca sairia do Estado. Sobretudo, ele teve que bater isso em outra porta. Respondendo, então, não sei, talvez esse profissionalismo seria mais nesse discurso. Respondendo ao Rafael, acho que tem poucas duas coisas, né? Porque tem os voluntários, tem os estagiários, o Chico ele entra no lugar do Paulo Pestana, né? Até onde eu sei, e acho que também tem uma mudança geracional, mas ao mesmo tempo acho que tem uma ampliação da equipe, porque tem voluntários e vem estagiários com bolsa da Embrafilme, ou bolsa de algum outro lugar, nesse sentido. Mas esse imediato, assim, depois, assim, acho que entre o incêndio e a reabertura da sala, no depoimento da Lucila Avelar, no Ouvindo Histórias, ela fala, bom, a gente sabe que as condições de trabalho da Cinemateca sempre foram muito precárias. E esse período, ela falou, era de uma pobreza franciscana. Assim, você não conseguia nem lápis, você tinha que ficar pedindo dinheiro para o museu, para a direção do museu, porque assim, a Cinemateca não tinha nada. Assim, realmente foi um dos períodos mais pobres da Cinemateca. E aquela tabela, realmente eu tenho que, assim, ainda não consegui estudar direito, porque concordo contigo, tem muito altos e baixos, tem algumas questões, acho que das salas de cinema que a Cinemateca programava, acho que devia ter ligado um pouco com isso, né? Como isso foi variando ao longo da década, né? Mais perguntas? Opa, Tiago. Mais alguém? Tiago, Fábio. Eu me inscrevo, então. Oi. Não é exatamente uma pergunta, é mais um comentário sobre a apresentação do Rafael. Eu venho lá do Norte Fluminense, né? Eu moro em Campos de Goytacazes, próximo a Atafona. Atafona não é uma cidade, né? Não é um município, é uma vila de pescadores no distrito de São João da Barra. Às vezes é importante tocar nesse ponto. Só queria falar assim que Atafona tem esse processo de erosão marítima que já estava presente na época do filme. E, enfim, acho que vale a pena pensar um pouco isso, como que a paisagem tem a ver também com tudo que o filme coloca no enredo, né, das pessoas quererem sair daquele lugar, enfim, amaldiçoado ali, com aquela vida ainda muito restrita à Vila de Pescadores, e como que a própria Vila de Pescadores acaba com essa erosão, né, que até hoje acontece. E lá a gente ouve muita expressão de que o mar está engolindo tudo, né? Eu acho que tem relação com o título do filme, né, Na Boca do Mundo, como se fosse uma boca engolindo aquele lugar. Só para trazer isso, assim, tem um artigo que é do Leonardo Soares Young, da PUC-Rio, que o nome é Na Boca do Mundo, a paisagem de Antônio Pitanga, que tem inclusive algumas citações que você colocou aqui. Pode ser interessante para depois você pesquisar o artigo de junho de 2021. Leonardo Soares Young. Está sendo gravado, se eu não me engano, um filme lá que também faz uma referência, né? A Borda do Mundo. Começou a ser gravado ano passado, da Jo Serfati. Aí você procura também, que enfim, pode ter alguma ligação. É isso. Oi. Daniel, lindo o material, cara. Tipo assim, tá bonito demais o material com o Marcinho, enfim. É só isso mesmo, é só rasgação de seda. Fabiano, os números ali, eu fiquei pensando nisso, se realmente não seria coisa da volatilidade das salas que o Não, vamos lá, continuando. Se não é
questão da volatilidade das salas que o Cosme conseguia como circuito alternativo, né? Porque passou por Lido, no Flamengo, MIS, enfim, aquela montanha de coisas, né? E a equipe, também falando, Rafael, acho que foi uma coisa extremamente volátil também, né? Eu vi o depoimento da Lucila, mas tinha voluntários, aí depois o número de bolsistas caía depois, sumia o número de bolsistas, o dinheiro para a bolsa ficava com o museu, né, que até 2014 continuava na mão de profissionais, mas essa é outra questão. Para o Rafael, eu achei muito boa a lembrança da Luciana, né, do Canto do Mar, mas eu também fiz outras conexões a partir, aí não, na verdade, do personagem do Pitanga, mas eu lembrei de um outro filme que é bem diferente do Na Boca do Mundo, mas que tem algumas coisas que são interessantes, que tem a ver com a força do personagem feminino, né? Aí eu lembrei do Aventuras Amorosas de um Padeiro, que é um filme que não tem nada a ver do ponto de vista estético e tal, mas que tem personagens que, quer dizer, o filme, na verdade, acaba sendo, colocando a personagem feminina em primeiro plano. Eu queria saber se você vê alguma relação possível também de pensar que filmes que inicialmente parecem tratar de uma questão mais voltada para a problemática racial, do negro, etc., mas que acabam também trazendo personagem feminino como algo que surpreende, né? Pela força, pela significação da história, enfim. Isso a partir desse filme que você traz, né? Para o Daniel, eu queria perguntar o seguinte, porque dá a impressão que a música salvou o Márcio Borges, né? Foi uma coisa que, né, tirou... Mas e o cinema? Quer dizer, quando ele abandona completamente, o que acontece com o cinema na trajetória do Márcio Borges? E o Fabiano, se você puder descrever um pouco, sobretudo nesse período aí, a relação entre a Embrafilme e a Cinemateca do Mano. Se esse incêndio estabelece um outro nível de relação, enfim, mas mais essa questão da relação mesmo da Embrafilme com a Cinemateca do Mano nesse período. Tá? Eu pensei no Porto das Caixas também. Mas o Márcio, ele fala na entrevista de uma forma muito curiosa que ele precisava mostrar que ele tinha se tornado uma pessoa mais careta. Aí a gente começa, mas então ser careta é se tornar poeta. Ele precisou mostrar que ele estava se enquadrando na sociedade, se tornando poeta. É uma coisa muito curiosa. Incrível. Mas, ou não, né? Enfim. Mas, em relação ao cinema, ele conta algumas histórias que ligam um pouco o meu desconfiômetro. Porque tem histórias que são muito boas, mas eu não sei, né? Uma que ele disse que estava na moviola e aí caiu um ácido na calça, que derreteu a calça e ele foi levado para o hospital. Porra, que diabo de ácido é esse? Mas enfim, e ele conta que ele ia ser assistente de direção do Walter Lima no Menino Engenho. E não se torna assistente de direção do Walter Lima porque ele vai na de filme quando eles estão no processo e aí ele tem um conflito com o Glauber Rocha. Porque ele chega lá amigo do Luiz Paulino, ele tinha ficado amigo do Paulino, e aí quando o Glauber sabe que ele é amigo do Paulino, começa a tratar ele mal pra caramba, e ele diz que ficou traumatizado. Mas aí tem a coisa da memória, do tempo, eu não sei, assim, tipo, pra mim, assim, tipo, ele acha que ele, não é porque você brigou com o Glauber, eu acho que você desiste de fazer cinema. Assim, eu não sei, né, é difícil de julgar, mas eu acho que a pessoa, teve gente que brigou e continuou fazendo filme. Mas ele diz, naquele momento ali eu fiquei de bode com o cinema e resolvi não produzir mais filme. É a explicação que ele dá, no livro ele deu pra gente na entrevista a mesma coisa, assim, a mesma coisa, ele não teve um conflito com... Quando eu ia ser assistente de direção de Menino Engenho, fiquei muito decepcionado. Eu acho que a poesia abriu um caminho para ele mesmo, porque as letras que ele faz com o Milton, a partir de 68, 69, começam a fazer muito sucesso. Né? Já ali, então é muito próximo, e é justamente quando ele sai da política. Né? Então, me parece que o cinema foi uma coisa meio uma aventura que ele acabou não retornando mesmo, apesar de
né, de ter tido o filme dele foi premiado, né, foi para o Canadá, ele conseguiu ter algum prestígio, mas era um filme de 16mm, ele não buraco na vida profissional, né? Você pensar que os colegas dele de 68 já estão fazendo outro filme e ele não corre atrás. Enfim. Pois é, tem ainda essa questão da data que eu tive mais esse problema também. Mas ele falou isso e eu conferi no Sonhos Não Envelhece, ele fala em Engenho. Mas veja bem, como é que você passa o seu filme no JB Mesbla em 1966 e em 1966 ele vai entrar na equipe de um Engenho que estreou em 66? Está tudo muito apertado, assim, em termos de cronograma, ele ainda ia logo depois. Mas assim, aí eu estou passando o que ele me passou e fala da questão do filme, eu fico e aí, você ainda me fala isso, o filme é um pouco depois, ela é 67 tal, né? Ainda tem isso. Então, difícil, né? Pode ser que ele tenha sido convidado antes de passar o filme dele, pode ser que as coisas se misturem na memória. Mas aí teria que bater muita coisa com muita gente, né? Estou trazendo a versão dele que eu vejo também. Para mim, me ligou um certo confirmação, não sei. Deixa eu ver só. Primeiro, sobre o comentário dele, sobre o texto do Leonardo Soares Young, né? Se não me engano, eu me deparei com esse texto, sim, eu conheço esse texto. Se não me engano, tem ligado a uma defesa de TCC, se não me engano, uma das pesquisas que estão bastante envolvidas com esse filme, algumas mais interessantes mesmo, parece. Sobre a questão da cidade de Atafona, eu entendo que, de fato, esse distrito de São João da Barra, né, essa região ali, e essa relação com essa cidade quase sendo engolida pelas águas do mar, que é muito interessante. O próprio filme me parece aproveitar um pouco disso em algumas cenas, como aquela cena que eu destaquei aqui, quando a Terezinha revela o plano. Eles estão perto de uma construção, meio que em ruínas, somente algumas paredes, eles de fato se aproveitam, enfim, desse triângulo amoroso que meio que se digere, né, nessa situação, e é muito interessante nesse ponto de vista. Sobre o comentário do Luiz Alberto, interessante, até porque os anos 70 é um momento de um crescimento magro, mas ainda assim extremamente substantivo de diretores negros no cinema brasileiro. O Valdir Onofre, diretor do Aventuras Amorosas de um Padeiro, ele traz um filme extremamente interessante, principalmente do ponto de vista feminino mesmo, essa espécie de liberdade sexual que a personagem protagonista ele tem. Interessante. Porto das Caixas também, do Sarraceno, mesmo nos 60, mas sobre cinema brasileiro, curiosamente, eu penso em filmes fora do país, para relacionar com esse filme. Eu já tive uma proposta, pensada numa sessão de cineclube, até porque estou muito envolvido com esse tipo de programação, enfim, de colocar esse filme ao lado de um filme chamado A Rede, do Emílio Fernandes, de 1953, que eu acho extraordinário, tá? Porque, de fato, também é um triângulo amoroso à beira-mar, com a protagonista, a atriz Rosana Podesta, entre dois homens. É um filme, para mim, fantástico, conversa muito bem com esse filme. E outro filme que seria um triângulo amoroso à beira-mar interessante, até para dialogar com esses dois filmes, seria o A Beira do Mar Azul, do Boris Barnett. Só que já num contexto soviético, dos anos 30 ali, me parece que esses três filmes conversariam muito bem. E sobre o filme do Fernandes, é um filme dos anos 50, que o Glauber Rocha não gosta, ele tem comentários sobre esse filme desgostando, mas a Rosana Podesta adquire um caráter muito forte sexual mesmo no filme, apesar de ser de 53, né? Não tem nudez, não tem nada, mas o Emílio Fernandes ele brinca com essa mulher que vive com um criminoso e de fato se liberta quando conhece um amigo dele, e enfim, o triângulo amoroso se instaura, dando esse destaque ao personagem feminino. Parece que eu vejo mais fora do Brasil mesmo as relações. Eu não sei se eu superestimo, acho que esse simpósio que tem em 79, né, que a Embrafilme organiza, eu acho para mim um marco no sentido de que é como se pela primeira vez o Estado brasileiro ele é oficialmente notificado, né, digamos assim, pelos dois principais, então, né, as principais cinematecas do país, do Estado, em que conta, né, o acervo, a memória do cinema brasileiro, né? E quando se toma totalmente assim, oficialmente essa medida de que, em vez de botar dinheiro e se criar a Cinemateca Nacional, né, que estava prevista com o Decreto-Lei de 66,
é de colocar dinheiro, né, lembrar que, né, tanto uma, né, a Cinemateca quanto a Cinemateca Brasileira são instituições privadas, né, quer dizer, vão continuar sendo privadas, mas é isso, né, na verdade a Cinemateca Brasileira só vai ser federalizada em 84, né, então realmente isso ocorre, né, essa verba vai ser destinada. Agora depois, ao longo dos anos 80, não sei, teria que ver, talvez quando cria a Fundação do Cinema Brasileiro, né, talvez algumas questões mais de, talvez de pesquisa, tem aquela efeméride, né, dos 80 anos do cinema brasileiro, né, e aí tem uma amostra grande na Cinemateca, talvez seja mais, talvez nesse sentido de programação. Agora, em termos de ajuda financeira, eu não sei, teria que ver com mais calma, talvez algumas bolsas logo no começo, mas eu não sei, porque é isso, né, no momento em que a própria Sembrafilme começa a entrar nesse parafuso, né, de crises, coincide, né, daí para a inflação, bom, em suma. A década de 80, a década perdida. Bom, então eu acho que a gente pode finalizar a mesa, né? Então, mais uma vez, parabéns, obrigado. Eu estou assim, muito feliz com o resultado desses nossos encontros. Eu acho que foi, pelo menos para mim, espero que para todos vocês, mas foi um encontro muito rico. Foi muito bom que todos os participantes apareceram. Não tivemos nenhuma falta, nenhuma lacuna nesse sentido. Outra coisa que eu acho muito interessante e queria sublinhar é o fato de que a gente teve uma frequência durante esses 3 dias, uma frequência muito boa e talvez uma das maiores, né, de todas as jornadas que a gente tem organizado, e isso me deixa muito feliz porque vi aqui vários rostos que se repetiam nesses 3 dias, e alunos, e enfim, claro, né, as pessoas que estão participando. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença mesmo, acho que foi algo muito enriquecedor. Eu queria chamar aqui os outros 2 organizadores da jornada, que é a Luciana e o Rafael, porque eu queria, na verdade, retomar aqui os agradecimentos que eu fiz na abertura e sublinhar e registrar novamente os agradecimentos que são muito necessários, né? Eu, inclusive, vou chamar a equipe, na medida em que eu for falando, eu vou chamar quem tiver aqui da equipe para vir ao palco, tá? Agora, só um minutinho, deixa eu achar aqui no meio da bagunça. Bom, antes eu vou fazer alguns agradecimentos institucionais também. Mais uma vez, agradecer o apoio institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, especialmente o curso de bacharelado em Cinema e Audiovisual do Instituto de Arte e Design da UFJF, do Museu de Arte Murilo Mendes da UFJF, do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF, do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual PPG-Cine da UF e do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som PPGIS UFSCar. Eu queria agradecer também ao diretor do Instituto de Artes e Design, professor Fabrício Carvalho, a coordenadora do nosso Programa de Pós-Graduação em Arte, Cultura e Linguagens, Elizabeth Murilo, as secretarias do IAD e do PPG-ACL. Um agradecimento especial, novamente, ao Museu de Arte Murilo Mendes, que abrigou, tornou possível a realização dessa nossa 7ª jornada. Quero agradecer ao superintendente Aloysio Arnaldo Nunes de Castro e também à equipe do museu, que eu queria que viesse aqui na medida em que eu for falando os nomes, quem tiver, tá? Então você representa toda a equipe do museu, do setor de difusão cultural, Bárbara Moraes, e Leandro Carneiro, que não está aqui não, né? Mas o Leandro Carneiro. As bolsistas, tem as bolsistas aí? Também não? Mas as bolsistas Letícia Guzzo e Laiane Nogueira. Quero agradecer imensamente
Eu tive uma sorte muito grande de contar com a equipe, né, que me ajudou a fazer essa 7ª jornada, que são os alunos do programa de pós-graduação em Arte, Cultura e Linguagens e do bacharelado em Cinema e Audiovisual do IAD, que eu vou dizer aqui, na medida que eu for falando também, por favor, venham ao palco. Edileide Novaes e Leda do Nascimento Rosa. Equipe de produção, né? Equipe de produção, Edileide Novaes e Leda do Nascimento Rosa. Na assessoria e comunicação, Henrico Gonçalves Mancini. Arte e identidade visual da 7ª jornada, Juan Esteves de Carvalho. Aí, agora você vai ter que se desdobrar, porque eu vou chamar da equipe do audiovisual, Carlos Frederico Costa Arruda e o Henrico, que já está aqui. No site da jornada, acho que não está aqui, a Mel Graco, né? E na equipe de monitores, os alunos do bacharelado em Cinema e Audiovisual, também, se tiverem, por favor, venham para cá. Gabriel de Matos Moura dos Anjos, Maria Eduarda Polinária Pinto Tavares, Heloísa Cruz Carvalho, Isabel Santiago Azevedo, Camila Isabela Fortunato Silva e, representando todos eles, Derek Flood. Ah, não, a Isabela. Camila. Também queria mencionar a Mariana Bicalho, que ajudou também nas filmagens, né? Sim, e a identidade visual, o logo da jornada, né, como um todo, o Luiz Garcia. Claro que eu também quero agradecer demais a todos os participantes da jornada, todos os que apresentaram, né, nas mesas, no fórum, os ouvintes, enfim, todos os participantes, né? E, mais uma vez, um agradecimento muito especial à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, que apoiou essa jornada através de um edital, a chamada número 005 de 2025, Organização de Eventos de Caráter Técnico-Científico, cujo objetivo é esse mesmo, fortalecer, né, a difusão do conhecimento científico e estimular a troca entre pesquisadores de diferentes áreas. Então, com o apoio da FAPEMIG, a gente conseguiu viabilizar uma série de coisas, de impressão, de banner, enfim. E, sobretudo, também a gente tem agora a perspectiva de fazer dessa 7ª jornada uma publicação, um livro que vai sair a partir das apresentações dessa jornada. Eu também queria agradecer a FADEP por todo o apoio, né, que sempre dá e nos deu agora, né? Então, eu acho que com toda a equipe reunida, eu queria mais uma salva de palmas. E eu queria também agradecer muito a coordenação disso tudo do Luiz Alberto. Vamos dar um spoiler, então. Em primeiríssima mão, eu queria convidar Saint-Clair Herbert para a gente constranger ele em público aqui com uma notícia sobre o futuro da jornada. Ou seja, a jornada tem futuro. Bem, boa noite. Rafael, Luciana e Luiz conversaram comigo de a gente receber na FIANFAAN em São Paulo a próxima jornada. Então tá tudo tramitando perfeitamente, já tem o interesse da universidade, a gente está numa parte agora de formalização. Então, tudo dando certo, ano que vem a gente vai se encontrar no campus da Vila Mariana, em São Paulo, na FIANFAAN.
a gente quer fazer uma foto e queria chamar todos os participantes, todo mundo. Vem cá. Ouvinte também? Ouvinte, todo mundo. A sala inteira. Eu também, faltou, eu peguei uma cola do agradecimento inicial, por isso que faltou, mas eu queria também fazer um outro agradecimento que foi fundamental, que foi a participação da nossa querida Maria Lúcia Bueno, na homenagem ao Zé Mário Assunção. Fez uma belíssima mesa com o nosso amigo Arthur Altran.